é saber efetuar o diagnóstico em sensores, não saber em qual escala utilizar a ferramenta, não saber por onde começar, qual fio testar, se é com a chave desligada, se é com a chave ligada, chegar a um raciocínio lógico para você poder condenar a peça com a maior certeza e com a maior clareza possível e entregar um serviço de qualidade, um serviço de qualidade para o seu cliente, tá? Então, pessoal, me antecipando aqui, vamos, o GM600 colocou nos comentários que o áudio da câmera 2 está ruim. Quando eu colocar na câmera 2, eu vou utilizar uma outra estratégia que eu já tinha deixado aqui de segundo plano. Fica tranquilo que o áudio vai funcionar. Beleza? Então, pessoal, o maior difícil é saber efetuar os testes, saber onde começar a fazer os testes na injeção eletrônica em sensores, tá? Por quê? Antes de eu colocar a aula prática, eu vou esmiuçar aqui para vocês entenderem como funciona o circuito do sensor TPS, porque que é um dos sensores que o pessoal tem mais dificuldade em encontrar os problemas, e na grande maioria dos casos, ele é um dos principais vilões quando se trata em fazer o diagnóstico, é ele o problema, tá? Então, vamos esmiuçar aqui tudo sobre a técnica ECS, sobre o sensor TPS. O que é a técnica ECS, professor Caio? É uma técnica que eu desenvolvi para você dominar o sistema da injeção eletrônica, onde eu tenho um módulo completo no método de injeção Expert, onde eu ensino tudo sobre a técnica ECS de cada componente do sistema da injeção eletrônica. E hoje nós vamos falar sobre essa técnica, sobre o sensor TPS, tá? Quem aqui sabe qual é a principal função do sensor TPS, falando isso em motos de baixa cilindrada? Nas baixas cilindradas, por conta de economizar espaço, a fábrica fez o sensor híbrido, que é o sensor onde tem 3 componentes aqui dentro: sensor IAT, sensor MAP e o sensor TPS. E hoje nós vamos falar sobre o sensor TPS, tá? Nas motocicletas de alta cilindrada, o sensor TPS ele é uma peça específica, uma peça que trabalha separadamente, mas a função e o jeito de fazer os testes é muito parecidos, tá? Então vamos lá. A função do sensor TPS é monitorar a posição exata da borboleta, da válvula de aceleração. O que é a borboleta? Esse camarada aqui dentro, ó, que fica aqui, ó, a borboleta que dá acesso à entrada de ar para efetuar a mistura ar-combustível e a queima perfeita, mistura estequiométrica. O nome dele é em inglês, tá? Eu não vou mencionar aqui o nome em inglês para não passar vergonha na minha pronúncia. Esse sensor ele é um ativo que ele recebe alimentação proveniente da central eletrônica. Ele é caracterizado lá dentro por um potenciômetro. Esse potenciômetro ele traduz a posição da borboleta em nível de tensão corrente contínua, ou seja, a escala que vamos utilizar no multímetro para realizar esse teste é corrente contínua, na escala de volts. Agora, como que eu sei se a leitura está correta? Para isso, nós precisamos entender e compreender sobre parâmetros no sistema da injeção eletrônica. Esses padrões que eu vou marcar no quadro. Isso aqui, no dia a dia, vai facilitar demais o entendimento e a interpretação dos parâmetros. Então, nós temos aqui algumas escalas. Nós temos aqui também, tá? Aqui seria a posição do acelerador totalmente aberta. Então, vamos lá. Acelerador totalmente aberto. Acelerador totalmente fechado. Lembrando que os parâmetros, pessoal, é a base para você conseguir realizar os testes na injeção eletrônica. Por que a base? Porque através dos parâmetros você consegue interpretar o que a peça está te dizendo. Lembrando, o mais importante de tudo é nós, técnicos mecânicos de verdade, técnicos mecânicos expert,
encontrar a causa e a origem do problema através de testes. Para saber efetuar os testes, você precisa conhecer o sistema da elétrica, que nós ensinamos na técnica VRA, conhecer o sistema da injeção eletrônica, que nós ensinamos na técnica ECS, que vem a ser os parâmetros também dentro dessa técnica, para somente depois você saber operar a ferramenta correta, que é o multímetro, para realizar os procedimentos e encontrar. O primeiro parâmetro que eu quero mostrar para vocês é o parâmetro de 0,29 volts. O que isso quer dizer? Esse parâmetro indica a posição do acelerador totalmente fechado. Ou seja, o mínimo é 0,29, tá? Ah, se tiver 0,40, cara, tá dentro dos parâmetros. Então, é de 0. Opa, essa não funciona. De 0,29 a 0,58. Isso tudo em volts, corrente contínua, VCC, tá? Agora, nós temos um segundo parâmetro. Esse parâmetro é aqui, ó, na posição do acelerador totalmente aberto, ou seja, aqui o acelerador está totalmente fechado e aqui o acelerador está totalmente aberto. Vou marcar aqui. 4,30 a 4,76, tá? Pode passar um pouquinho, dependendo do desgaste, pode, tá? Mas vai sempre trabalhar em torno desses parâmetros. Então, nós temos aqui, né? Padrão totalmente fechado de 0,29 para o padrão do acelerador totalmente aberto, 4,76. Esse é o mínimo e esse é o máximo. Esses são os parâmetros do sensor TPS. Ficou esclarecido a questão dos parâmetros, pessoal? Se ficou esclarecido, seguimos adiante aqui na nossa aula, tá? Eu não acho difícil você interpretar os parâmetros, tá? Até porque nós temos uma tabela de parâmetros. Essa tabela auxilia demais, né, em uma apostila que a gente desenvolveu para os alunos do método Injeção Expert. Então, o primeiro passo. O que é o primeiro passo para você dominar os testes em sensores? No caso aqui do sensor TPS, que nós vamos abordar na aula de hoje, é você conhecer como que o sensor TPS trabalha, tá? A partir do momento que você sabe como que ele trabalha, você consegue seguir para o passo número 2. Então, vamos esmiuçar o primeiro passo. Como que o sensor trabalha? No eixo da borboleta, nós temos um eixo, tá? Que quando você acelera, ele automaticamente faz este movimento aqui, ó. Ele modifica aqui, através de um potenciômetro interno, ele envia uma voltagem ou reduz a voltagem, informando a central eletrônica que a posição, qual é a posição exata do acelerador. Isso é saber como que o sensor trabalha. Você vai entrar para o terceiro passo, que é conhecer quais os parâmetros desse sensor. Conforme eu mostrei para vocês no quadro, os parâmetros é de 0,29 a 4,76. Isso informa através de voltagem corrente contínua. Beleza? Não tem segredo nenhum aqui, né? Agora, o quarto passo. Qual é o quarto passo para você dominar os testes nos sensores? Executar o teste de uma maneira correta. Bom, pessoal, vamos utilizar aqui então, nestes testes, o multímetro, a ferramenta que nós recebemos da Magnetron. Muito obrigado pela parceria e pela confiança no nosso trabalho sempre. Vamos utilizar aqui também PinoScan, a ferramenta criada por nós, técnicos mecânicos experts. Por que nós? Porque eu ensino os meus alunos a criar essa ferramenta do zero. E eu vou mostrar para vocês
como é que faz o teste também sem essa ferramenta, para vocês não dizer que o teste saiu com excelência por causa da ferramenta. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos saber para fazer o teste do sensor, de qualquer sensor, hoje vai ser o TPS que eu vou ensinar aqui, mas poderia ser o sensor IoT, o sensor MAP, seja ele qual for. Primeira coisa que a gente precisa saber, qual borne vamos utilizar os cabos do multímetro. Cabo negativo sempre vai ser no COM, ou seja, é a ponta ali que a gente conecta. Cabo positivo, neste caso, neste teste, neste sensor, os parâmetros eles são em volts. Então, nós vamos utilizar o borne onde tem a letrinha V para fazer a medição em volts. Outro detalhe, qual escala vamos utilizar e qual será a grandeza elétrica que vamos utilizar para fazer esse teste. Neste caso, vamos utilizar a escala de volts, corrente contínua. Como é que eu sei que é corrente contínua, professor? Aqui tem um V indicando que é volts e o símbolo, um risco e 3 pinguinhos embaixo. Isso indica que é corrente contínua. Como a bateria da motocicleta opera em 12 volts, nós vamos utilizar a escala de 20 volts sempre para efetuar os testes na injeção eletrônica da motocicleta. Aqui, pessoal, a ignição já está ligada da moto, porque esse teste tem que ser feito com a ignição ligada. Beleza? Agora, qual vai ser o padrão aqui? No pino scan, nós vamos utilizar o pino 4 e o pino 5. Ou seja, o pino 4 é o negativo e o pino 5 é o positivo. Olha na tela do multímetro, por favor. 0,53. Lembra que eu falei para vocês que o padrão era de 0,29 a 0,58, ou seja, o mínimo, que é o acelerador totalmente fechado, eu não estou acelerando a moto, então está dentro dos padrões. Agora, como que faz o teste para ver se o sensor está bom? É só esse? Não. Aqui a gente verificou o mínimo do sensor. Agora eu vou acelerar a motocicleta, aqui do lado, na borboleta, né? Olhem na tela do multímetro, por favor, a escala. Ela vai subindo conforme eu vou acelerando devagarzinho, tá? Aqui, ó. Ó, tá mudando, tá subindo. 2,70, 2,80, 2,90, 3 volts. Ó, estão vendo que tá subindo legalzinho, sem cortar nem nada? O máximo tá aqui, 4,43. O que era o padrão mesmo? O mínimo, aliás, o máximo, né? Tinha que dar no máximo até 4,50 e alguma coisa. 4,76 é o máximo. Ou seja, está dentro dos padrões, tanto no máximo quanto no mínimo. Agora, a grande sacada aqui não é fazer isso exatamente. É você fazer a progressão da aceleração. Como é que faz isso? Então, aqui está com o acelerador totalmente fechado. Eu vou acelerando devagarzinho e vou notando se não tem nenhum rompimento na trilha. Subindo, legalzinho, ó. 2 pontos, alguma coisinha. 3, alguma coisa. 4, alguma coisa. Beleza. Na aceleração, esse sensor está 100%. Agora vamos desacelerando para ver aqui se ele está legal também. Vamos desacelerando. Vamos desacelerando. Ó, estão vendo que não está dando nenhum corte brusco durante nem a aceleração e nem a desaceleração. Isso aqui eu já identifiquei o que nesse teste? Que o sensor TPS ele está 100% funcionando. Agora muitos devem estar pensando assim, tá, mas eu não tenho essa ferramenta aí milagrosa, o PinoScan, que é a ferramenta dos mecânicos expert internacional.
Cara, aí você vai fazer o seguinte, você vai desconsiderar esta ferramenta magnífica, para não dizer que foi por conta da ferramenta, não vamos dar o mérito para a ferramenta, né? O mérito tem que ser sempre do mecânico, tá? Sempre. Tiramos o pino scan e agora vou conectar o módulo diretamente na fiação da moto, assim como qualquer outra moto, tá? Agora eu vou utilizar uma mega ferramenta aqui, ó, uma agulha, ou seja, um alfinete. Eu vou escolher aqui a cor verde para dar sorte no teste, tá? Utilizando então, pessoal, aqui, ó, um alfinete, vamos achar. Agora aqui também entra a técnica ECS, né? O que é a técnica ECS mesmo? É onde eu ensino a pessoa a dominar a injeção eletrônica. Aqui, nós, como lá no Pino Scan, que é esta ferramenta aqui, nós utilizamos o pino 4 e o pino 5. O que eu teria que fazer? Conectar um alfinete no pino 4 e no pino 5 da central. Só que, para ficar mais fácil, eu vou conectar esse camarada aqui no pino 5. Vamos contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fio amarelo. Conectado o espetinho aqui no fio amarelo. Agora eu vou utilizar uma outra mega ferramenta que eu emprestei da minha filha de 6 anos. Um prendedor de cabelo. Prendedor de cabelo, nós vamos colocar aqui, ó. E como eu sei que o pino 4, ele é o negativo eu vou utilizar aterrando na própria motocicleta para facilitar, porque eu só tenho 2 mãos. E tenho que mostrar para vocês e acelerar ao mesmo tempo. Então, o positivo do multímetro, eu vou colocar aqui na ferramenta que a minha filha me emprestou. Vamos lá. Vamos lá. Pendurado. Agora, o negativo, eu vou utilizar aterrando na própria bateria. Ou poderia ser no motor, na própria motocicleta, né? Aterrando no próprio chassi. Eu vou já ligar direto na bateria, que eu não vou precisar ficar segurando também. Beleza? Olha só. Aqui, 0,54, tá? A ignição, sempre que você for desconectar a central do sistema, você desliga também a ignição, tá? Aí depois que você conecta, você liga a ignição novamente. Muito bem lembrado e muito bem mencionado aí, por favor, tá? Muito obrigado. Então, estamos aqui conectado diretamente na central, diretamente aterrando 0,54. Vamos acelerar para fazer o mesmo teste. Lembrando que a aceleração aqui tem que ser bem devagar para você fazer a leitura dos parâmetros. Isso é fazer leitura de parâmetros, pessoal, tá? Deu a mesma medida, certo? Tanto acelerando quanto desacelerando, deu o mesmo padrão. O mesmo padrão. Ou seja, que conclusão chegamos? 2 conclusões. Primeiro, o sensor TPS está trabalhando dentro dos parâmetros, ou seja, dentro do padrão pré-estabelecido de fábrica. Segunda conclusão que chegamos, não importa a ferramenta, o que importa é o conhecimento que o técnico mecânico tem para operar as ferramentas que ele tem à sua disposição e assim fazer um trabalho fantástico e magnífico, tá? Então, vou mudar para outra tela que eu vou passar um detalhe para vocês importantíssimo sobre o reset do sensor TPS. Além de tudo isso, tem mais um procedimento que a gente pode fazer
que é o reset, para calibrar o sistema. Então, o pino scan está aqui, tá? Uma ponta dele, a gente conecta a fiação da moto. Aqui a gente vai conectar a fiação da moto. E aqui a gente vai conectar a central. Então, isso aqui é uma ferramenta de multiuso. Você pode testar todos os sensores do sistema da injeção eletrônica. Mas também dá para fazer utilizando apenas os grampinhos, né? Que é esses caras aqui, ó. Agulha, o alfinete. Você espeta o alfinete e faz o teste direto na central, direto na fiação. Eu acho mais fácil com a ferramenta, porque ali você já tem acesso ao painel, a todos os componentes presentes na injeção eletrônica. Agora, dá para fazer sem? Dá. O teste é o mesmo? Sim. A qualidade do teste é a mesma? Sim. Se eu estivesse utilizando um outro multímetro, por exemplo, esse daqui, ó, o mais baratinho, de R$ 34,90, o teste ficaria igual? Sim. Se eu estivesse utilizando um scanner, sim. Um osciloscópio, sim. Todos os equipamentos vão te entregar o mesmo resultado. O que faz diferença aqui é o seu conhecimento. Lembre-se, o conhecimento é a chave do sucesso. O conhecimento faz você se tornar referência e especialista em qualquer área. O que eu faria também para ficar um serviço ainda melhor? O reset do sensor TPS. O que é o reset? O reset é um procedimento manual que você faz através do conector DLC para calibrar o sistema, ou seja, para ficar bem certinho dentro dos parâmetros, totalmente fechado e totalmente aberto do acelerador. O reset, ele é muito importante, mesmo estando dentro dos padrões. O reset, mesmo que você faça somente uma limpeza no corpo do acelerador, tem que fazer o reset. Porque o reset não é só um simples procedimento. É um procedimento que somente um profissional com qualificação consegue efetuar com a maestria de um profissional. Então você tem que fazer o reset e precisa cobrar por isso. Você cobra pelo diagnóstico, você cobra pelo reset e assim você ganha mais no final do mês. O cliente sai com a motocicleta em perfeitas condições de funcionamento. Então o reset sim é uma das ferramentas, um dos procedimentos essenciais para você entregar um serviço de qualidade. Quando o sensor TPS está com falha, com problema, a moto pode apresentar diversos sintomas de falhas, em baixa rotação, em alta rotação, partida da motocicleta, também durante e média aceleração, aonde ele rompeu a trilha, vai falhar. Então pode ser em qualquer ocasião. Esmiuçamos aqui o sensor TPS. Eu acho que de uma forma assim bem clara, acredito eu. Se ficou claro, fácil de entender, já deixa seu like, por favor, para fortalecer o nosso canal.